querida do meu canal, povo abençoado, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, apesar das lutas, dificuldades, situação que passamos, né? Mas graças a Deus, o Senhor tem sido conosco. Então, minha gente, o vídeo de hoje vai ser para contar a minha história aqui no Japão, entendeu? Eu cheguei aqui no ano 90, né? 1990, e foi muito engraçado a minha vinda para cá pro Japão, gente. Foi muito engraçado, porque quando eu saí do Brasil, eu não conhecia nada, não sabia nada. A primeira vez que eu estava viajando pro exterior, eu não sabia nem para onde que era, né? Esse país tão maravilhoso que hoje eu conheço, né? Naquela época eu não sabia nem o que significava a palavra Japão, na verdade, né? Então, eu conheci meu marido no Brasil, né? E lá no Brasil a gente viveu vida a dois por 17 anos. E entre esse período, né, eu tive meus 4 filhos. Eu tenho 4 filhos lindos, lindos, maravilhosos, que eu amo muito, 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 muito os meus filhos, né? Eu acho que não tem esse pai, essa mãe que não ama os seus filhos, e eu amo muito meus filhos, né? Então, meu marido trabalhou numa empresa no Brasil, né? Ele estava trabalhando numa empresa no Brasil, mas ele resolveu vir para o Japão, né? Aí ele veio para o Japão em 1997. Foi um dos primeiros que voltaram para o Japão, né? Porque o meu marido, ele nasceu aqui no Japão, na cidade de Aomori, e a família dele mora tudo aqui, né? E tem alguns parentes que moram no Canadá, outros moram em Chiba, espalhado pelo mundo afora, né? Desde a época da guerra, desde a época dos imigrantes, eles foram para o Brasil, né? Ele foi trabalhar numa empresa, ele estava trabalhando lá e trabalhou por muito tempo, assim, particular, plantando verduras, colhendo verduras, né? E nesse período eu conheci o meu marido e a gente casou depois de 17 anos junto, né? Nossa, foi uma história, assim, muito engraçada, que eu posso estar contando em outros vídeos, mas esse vídeo de hoje é para mostrar para vocês, né, para falar para vocês como foi que a minha vinda, a minha trajetória, né, do Brasil para cá, pro Japão. Então, gente, na época eu tinha meus 4 filhos já, né? E aí meu marido veio para cá em 87, 1987, né? E nessa época eu fiquei só eu e meus 4 filhos no Brasil e mais a minha família, né? Porque minha família, eu sou brasileira pura lá da região do norte, eu sou do Pará, do estado do Pará, e eu amo minha terra, gente. Eu sou muito apaixonada pelo meu estado do Pará. Eu sou nativa de lá, nasci lá, minha terra é lá e eu pretendo morrer um dia lá, né, gente? Então, eu vim desse período de 90, porque meu marido veio primeiro, né? Aí eu não queria que ele ficasse sozinho aqui, né? Eu tinha muita preocupação na época, né? E eu fiquei com as crianças lá, meus 4 filhinhos. E quando foi em 1990, eu resolvi vir para cá, pro Japão. Resolvi não, né? A situação me obrigou a vir pro Japão, porque meu marido estava aqui, ele tinha passado por um período difícil, porque a mãe dele teve um problema de saúde. E daí ele foi ao Brasil, né? E lá no Brasil a gente oficiou o nosso relacionamento. E aí eu vim pra cá, né? Só que ele veio na frente, ele não me esperou. Eu vim pra cá em fevereiro, dia 13 de fevereiro, eu saí do Brasil no dia 13 de fevereiro e cheguei aqui no dia 15, né, de fevereiro. Um dia frio, 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 gente, um dia que tava nevando tanto. Eu nunca tinha visto neve na minha vida, gente do céu, foi uma coisa de louco. Então eu saí de lá e eu saí com meu coração despedaçado, desmiuçado, porque eu deixei meus filhos com a minha mãe, né? E com meu irmão. Meu irmão ficou cuidando dos meus filhos, meu irmão, o quarto, né? Ficou cuidando do meu filho, que até hoje meu irmão, ele cuida das minhas coisas lá no Brasil. Sou muito grata, né, por ele cuidar das minhas coisas. Um beijo, meu irmão, se você assistir esse vídeo. Eu te amo muito do fundo do meu coração, né?
Se eu pudesse mudar a nossa história assim de um dia para outro, eu mudaria. Mas esse meu irmão, ele já esteve no Japão, viu, gente? Ele já veio para cá, eu já trouxe ele já ficou 1 ano aqui comigo, graças a Deus. Ele se deu muito bem aqui, gostou daqui, ficou apaixonado pelo Japão. Mas ele teve que voltar ao Brasil, né, gente? Aí eu vim nesse período pra cá, né? Gente, quando eu saí do Brasil, eu nunca... Uma caboquinha do interior, né, gente? Uma pessoa que nasceu lá dentro do mato, acostumado com as culturas de lá, né? Como vocês já sabem, comer farinha, comer chibé, comer caiçara. E a gente está acostumado na vida de interior, né, gente? Então eu nunca tinha vindo para o Japão, não sabendo como que era esse país, não tinha nem a noção de como era esse país. Gente, foi um sofrimento. E daí eu me arrumei tudo e vim. Eu vim pela empresa da Eco Amazon Turismo. Aí eu fui lá com o Cláudio na época. Hoje esse rapaz já não está mais conosco, ele já partiu para a glória de Deus, já está com Jesus, né? Ele faleceu, acho que foi de problema de coração, não sei. Mas ele já não está entre nós, mas foi ele que preparou minha documentação, tudo, e falou assim para mim: Dona Carmen, é o seguinte, como é a primeira vez que a senhora vai para o Japão, né? Vai ter, lá em São Paulo, vai ter uma assistência. Aqui a gente vai deixar você até o aeroporto, né? Vai te acompanhar até lá, vamos te dar assistência. E aí, de lá em São Paulo, vai ser a outra empresa lá que vai te ajudar e vai te levar até onde despacha as malas, até onde que, né, até onde que você vai pegar o voo internacional para ir para o Japão. Só que eu não estava nada satisfeita com isso, sabe? Por causa que meus filhos iam ficar no Brasil, né? Aí daí eu fiquei muito assim... triste e chorando muito, né? Mas aí eu disse, não, mas eu vou ter que ir, né? Porque meu esposo tá lá e eu vou ter que dar um jeito, né? E nem que eu vá lá só pra buscar ele e voltar, né? Mas eu vou. E meu marido queria vir pra cá. E o sonho dele era ficar aqui trabalhando, né? O tempo todo. Até porque ele também ele tinha dificuldade de arrumar emprego no Brasil, porque também ele não sabia falar muita coisa. Ele não conhecia a cultura brasileira assim, como os brasileiros conhecem, né? E ele tinha dificuldade de arrumar emprego em outras empresas, né? Então, aqui no Japão era muito mais fácil para ele, né, gente? Daí eu vim, né? Quando eu cheguei no aeroporto de Valdecans, o meu irmão, minha mãe, meus filhos todos foram lá comigo, né? Daí, gente, até chegar naquela entrada da plataforma que pega o avião, meus queridos amados, ali foi um golpe. Foi um golpe tão grande assim, parecia que eu ia morrer de repente, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, eu olhava por cada rosto dos meus filhos. Eu ficava me imaginando, nossa, quem sou eu? Vou deixar meus filhos com a minha mãe, tá certo que eu vou deixar com a minha mãe, eu vou deixar com meu irmão. Eu passei mil bilhões de recomendações. Falei, mano, pelo amor de Deus, cuida dos meus filhos, pelo amor de Deus, eu só vou lá e volto. E eu vou lá só buscar o Hiroshi e vou voltar. O nome do meu esposo é Hiroshi. Daí eu peguei e vim, peguei o voo. Gente, quando eu entrei naquela janela daquele voo, eu não vi nada de graça. Sabe, eu não vi nada de novidade nenhuma, eu não vi nada. Pra mim aquilo lá era uma coisa mais terrível do mundo, que eu tinha entrado naquele voo, gente. Eu entrei no voo, já entrei chorando, já dei vontade de descer da escadaria do avião e já vim embora, porque naquela época a gente saía do aeroporto de Valdecans, descia, a gente andava a pé até lá fora, que o avião ficava um pouco fora. Nossa, dei vontade de sair correndo. Mas eu disse, não vou desistir, eu vou com fé em Deus, eu vou. E eu chorando, gente, chorando, vocês não fazem ideia. Aí cheguei lá no avião, eu não sabia nem onde que era a minha poltrona, gente. Aí eu fui, sentei no... Só acho que eles me deram, o rapaz da empresa me reservou uma poltrona assim que fica do lado da janela, né? Aí eu sentei e fiquei lá chorando. Quando aquele voo levantou, parecia que assim, eu tinha derretido e meus pedaços estavam voando. Gente, foi coisa mais terrível do mundo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já cheguei chorando com meu olho inchado de tanto chorar. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei perdida, porque eu não sabia, né, pra onde que eu ia. Entendeu? Porque eu fui sozinha. Não sabia pra onde que eu ia. Aí eu peguei, fiquei andando, aí de repente chegou uma senhora e perguntou, senhora, a senhora vai viajar pro exterior? E eu falei, sim. Ela falou assim, então, a senhora quer ajuda? Eu disse, sim. Eu disse, não, mas o rapaz que
que ele mandou eu vir para cá, né? O cara da agência lá no Pará, ele disse que ia ter uma pessoa que ia me dar assistência. Ela disse, pois é, mas eu acho que a senhora não está entendendo. A senhora tem que... Ele não mandou, não trouxe nenhum, mandou nem um crachá, não trouxe nenhuma bandeirinha para a senhora mostrar que a senhora... Qual é a empresa que a senhora veio? Eu disse, eu vim pela Eco Amazon. Ela disse, mano, não é aqui, é lá na frente. Aí ela me levou até lá e ela mesmo me ajudou a despachar meu passaporte, me identificou lá no balcão da Varig. E daí eu peguei esse avião da Varig. Gente, eu vim no avião da Varig. Aí quando eu saí, fiquei lá sentada até acho que umas 2h30 da madrugada, foi quando levantou o voo. Do Pará até São Paulo, eu peguei um doméstico da Varig na época, né? E de São Paulo até Los Angeles, eu viajei no avião da Varig também, né? Num jumbo da Varig na época. E daí... Quando eu cheguei lá, peguei o voo, né, gente? Peguei o voo lá do São Paulo. E já tava me sentindo frio, porque na época lá, tava assim, o frio é diferente, o clima é diferente do Pará. Porque no Pará, você já sabe como é que é o clima de lá. É 38, 39, 40 graus, né? E eu chego em São Paulo, tava meio frio, assim. Aí eu mesmo assim, de madrugada, entrei no voo e chorando, gente. Não parava de chorar. Eu acho que eu molhei uns não sei quantos lenços lá que eu tinha, toalha, e chorando, e só pensando, meus filhos ficaram, sabe? Eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar, né? Mas mesmo assim eu fui, né? A coragem, disse, não, eu tenho que enfrentar, eu tenho que ir de qualquer jeito. Eu sei que é um crime, até um crime deixar meus filhos, mas eu vou estar com a minha mãe, né? Eu comprei tudo, deixei máquina de lavar, deixei tudo para minha mãe, comprei boneco para meus filhos, tudo. Mas isso, gente, olha, eu dou conselho para vocês, nunca fazem isso, porque é muito triste. E os nossos filhos, eles vão precisar da gente o resto. Enquanto eles estiverem na fase de crescimento, a mãe e o pai tem que estar junto, sabe? O pai não pode abandonar seus filhos enquanto eles forem criança, adolescente, até eles ficarem na fase adulta. Nós pais temos que ser responsáveis, e eu tenho esse dever para eles, né? Eu devo essa culpa, né, dentro de mim, porque eu não queria ter deixado eles, mas a necessidade, sei lá, o propósito de Deus, a história me fez acontecer isso, né? E daí eu vim. Quando eu peguei o voo de São Paulo para os Estados Unidos, minha gente, foi aí que eu fui ver mesmo que eu tinha feito uma besteira. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu não fiz a coisa certa, eu fiz a coisa errada, eu não me perdoo. E eu chorava, gente, eu chorava o bom inteiro. Aí a moça a aeromoça chegava comigo, ela falava, você quer tomar um remédio? Você quer um calmante? Eu falava, não quero nada. E eu não comi nada, gente, eu não comi nada, que prato, tudo chique lá, caviar. Quero saber de caviar coisa nenhuma, eu não quero saber de caviar, não quero saber de prato, não quero saber de manteiguinha, o quê? Eu só queria os meus filhos, gente, de volta. E arrependida e chorando dentro de mim, com vontade de voltar, e não tinha como voltar, né? Não tinha como vir. Daí, só que a aeromoça conversou comigo, eu arranjei um monte de amigos que vieram conversar comigo, pessoas que eu nem conheço, nem de onde que é, e só vi naquele dia, nunca mais vi mais. E tá. Gente, quando eu cheguei em Los Angeles, aí eu fiquei lá no avião, falei, não, gente, pode ir todo mundo, eu fico aqui no voo, sentado na cadeira. Gente do céu. Aí a mulher falou, não, senhora, você tem que sair, por causa que vão mudar o avião. Falei, como vão mudar nesse avião que vai pro Japão? Ela falou assim, não, a gente tem que passar para um outro avião. Falei, meu Deus. Aí eu saí, gente, me arrastando. E as malas? Eu achei que eu tinha que pegar as malas e colocar em outro avião, mas não era. O avião já foi despachado lá de Belém, já só lá em Narita, que eu ia tirar as malas do avião, né? Elas iam passando de um avião para o outro automaticamente, e eu não sabia. Eu falei, meu Deus, cadê? Onde que pega a mala? Onde que pega? Ela falou, não, você não vai para o Japão. Eu acho que já despacharam direto seu voo. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura isso! E mesmo assim, eu fui. Gente, aí quando eu cheguei lá no aeroporto de Los Angeles, se eu já não sabia direito o português, gente, como que eu ia falar o inglês, que eu não sabia nem falar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite em inglês, sei lá o que esse povo tá falando, um povo estranho pra ser do outro planeta, gente do céu, coisa louca. Gente,
Aí uma senhora chegou comigo, ela falou assim, você quer ir ao banheiro? Eu falei, eu quero ir no banheiro. Ela pegou e disse, então vamos comigo. Aí ela me acompanhou até eu sempre, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando vocês estão numa tribulação, quando nós passamos por uma tribulação tão grande, sempre aparece um filho de Deus para te ajudar, entendeu? Por isso que não é bom a gente reclamar, murmurar, porque vai aparecer um abençoado que vai te dar uma saída, sabe? Deus conhece teu coração, conhece teus caminhos, sabe? Ele é tão misericordioso que ele sempre envia alguém para dar uma força para você, entendeu? E daí eu peguei, gente, fiquei, ai meu Deus do céu. Aí fui no banheiro, aí a mulher me ensinou como que pegava, eu disse, senhora, eu só vou pedir uma coisa pra você, um copo de água e um remédio pra passar dor de cabeça, que eu tô com muita dor de cabeça. Aí ela falou, tá bom, eu tenho aqui, como é que fala o nome do remédio? É Anador. Eu tenho Anador, se quiser eu te dou, me dê logo umas 3 aí, porque eu tô com uma dor de cabeça que eu não aguento, porque eu chorava muito, minha gente. E aí ela falou, tá bom, eu vou pegar água. Ela pegou, foi lá e comprou a água e trouxe pra mim. E ela me deu, eu tomei 2, não sei, não lembro direito como que foi aquilo, mas eu não sei se eu tomei 2 ou 3 Anador. Aí tomei, menino, quando eu cheguei no outro avião, ela falou, vamos que a gente já vai pegar um outro avião. E a gente pegava de madrugada o voo, gente. Sempre os voos saíram de madrugada, em vez de sair no horário de dia, saía toda noite. Aí quando eu cheguei, peguei uma outra plataforma, já foi para outro lugar, e daí já peguei o voo como é que é o nome? Eu vou dar. Não tô lembrando agora, gente. Mas era. Não era, porque aqui no Japão tem a Ana, tem aquele voo da. Esqueci agora o nome do voo, gente. Pelo amor de Deus, me ajude aí. Ai, Jesus amado, como é que é o nome do voo? Gente, esqueci o nome do voo. Mas não era a Ana, né? E aí eu vim, né, nesse voo. Quando eu cheguei, entrei lá e era só gente que falava língua estrangeira e eu não sabia nada, gente. Pelo amor de Deus, fiquei perdida. E aí a mulher falou assim, não, mas eu vou te ajudar. E ela pegou, vinha, me ajudava, ela disse, nossa, a senhora tem que parar de chorar, porque se a senhora não parar de chorar, a senhora vai ficar com muita dor de cabeça. Eu falei, sim, eu já tô com dor de cabeça. Aí ela pegou, sentei na poltrona e quando eu peguei esse voo, eu sentei na poltrona do meio, porque era um avião tão grande, sabe? Um jumbo tão grande de 300, 400 pessoas dentro. E aí eu sentei assim, aí tinha 4 patronas no meio, desse lado 3, desse lado 3. Então eu fiquei na do meio, sabe? Então não fiquei mais na janela, já fiquei, até em São Paulo eu fiquei na janela. De São Paulo para Estados Unidos eu já fiquei fora da janela, já sentei em outra cadeira. E daí eu peguei e vim, gente do céu, foi uma coisa de louco. Aí eu peguei esse voo lá nos Estados Unidos, que era o avião que vinha pro Japão, né? E quando eu cheguei em Narita, gente do céu, eu tinha que entregar meu passaporte lá na imigração, né? E eu lá sabia que era imigração, que o povo tava falando tudo japonês, tava falando tudo inglês, todo mundo árabe lá, sei lá o que eles estavam falando, e eu não tava entendendo, era nada. Gente do céu, foi uma coisa de louco. E é isso que eu fiz. Aí a mulher falou assim, não, você já tem que pegar as malas que vai passar lá na roleta, você pega a sua mala. Eu disse, mas eu não sei onde que pega. Ela falou, é ali, ele vai passar, né? As malas vão rodar e você vai conhecer a sua e você vai pegar a sua. Eu falei, gente, como é que eu faço isso? Com não sei quantas malas que tava voando lá e eu digo, meu Deus, onde que foi a minha? E eu fiquei esperando e eu não vi a minha mala. Ela disse, sua mala não tem alguma coisa que identifica seu nome, alguma coisa assim? Eu falei, eu acho que tem, nem sei se tem, eu acho que o cara da agência lá, eu acho que deve ter colocado, né? Ela disse, então, quando é assim, você tem que amarrar um fio, um nome bem grande assim pra você conhecer sua mala, mas marinheiros de primeira viagem, né, gente, como é que eu ia saber? Aí eu peguei, fiquei, eu sei que todo mundo ia saindo embora e eu ficando pra trás, eu ficando pra trás, aí até que veio uma pessoa lá e falou assim, olha, tem 3 malas ali, verifique se não é a sua, que já tiraram, tá ali do outro lado. Quando eu olhei, tava lá meu nome, Carmen Odaguirre. Eu falei, essa mala aqui é a minha. Ela falou assim, então, essa é a sua mala. Agora a senhora vai até a imigração, se apresente lá, que as malas vão passar lá no Kensa, lá no exame, né? Aí eu chorando, gente, sem parar de chorar.
Aí peguei as malas e fui. Aí a japonesa daquelas imigrações falou assim, olha, onde tem uma placa verde e amarelo, você entra lá, porque é a placa que o pessoal, os estrangeiros que vêm do Brasil. Aqui tiver com uma bandeira não sei o que, não sei o que, aqui vem de outro país. Aqui é só do japonês, que tinha todas as entradas, sabe, da imigração. Aí eu vi que tinha um verde e amarelo. Eu peguei e fui lá nesse verde e amarelo. Daí o japonês pediu meu passaporte. Aí eu peguei e apresentei meu passaporte pra ele. Ele pegou e falou, ah, então você entra por aqui, pode ir. Aí eles nem fizeram assim, viram a minha mala, não viram nada, mandaram logo eu passar, né? E eu desesperado, tava com o olho, meus irmãos, meu olho tava bem aqui, assim, tão inchado que tava caindo até a beira do olho, de tanto eu chorar. Aí mesmo assim, quando eu cheguei lá fora, aí de repente eu tava saindo lá fora, aí eu disse, meu Deus, cadê meu marido? Que diz que ele ia esperar aqui, né? E todo mundo, mano, era japonês, de tudo quanto era lugar, parece formigueiro. E o aeroporto de Narita, muito trânsito e avião toda hora. E aí eu peguei, falei, cadê meu marido? Como que eu vou achar meu marido no meio dessa multidão aqui? E nada. Eu procurava e olhava, eu fiquei parada lá e olhava e nada no meu marido, eu não via ele. Aí eu falei, meu Deus do céu, cadê? Pra onde que esse homem foi? Será que ele não sabia que eu ia sair por aqui, né? E nada. E eu não me comuniquei com ele, né? Antes de sair de casa, porque onde eu moro não tinha celular, não tinha telefone, era aquela coisa, meus amigos. Não tinha nada para se comunicar, a não ser por carta. E daí eu peguei e fiquei lá esperando. De repente apareceu um senhor assim, todo de vestido de gravata, assim. Aí ele veio assim, pegou no meu braço. Eu falei, epa, não pega no meu braço não, né? Aí depois ele falou assim, que o povo tinha falado pra mim, gente, que aqui no Japão, quando as pessoas vinham pra cá, diz que tinha uns tal de uns mafiosos que ficava lá pra pegar as mulheres pra se prostituir, gente do céu. Eu falei, Jesus, e agora? Eu disse, vai ver que esse cara é um deles, né? E aí nada. Daí o senhor falou assim, não, pera, não, calma, eu só quero saber, né? E falava tudo na língua japonesa e eu lá entendia nada que o cara tá falando. Aí de repente chegou um outro. Aí ele disse assim, a senhora é brasileira? Eu disse, sim. A senhora veio de onde? A senhora veio de Belém? Eu disse, vim de Belém. Ele disse, como é que você sabe? Ele falou assim, não, é que eu trabalho, eu sou tantocha da empreiteira e eu sou tradutor. Eu disse, ah, é? Eu disse, você fala português, né? Ele falou, sim. Aí eu disse, esse senhor ficou me pegando no meu braço. Ele disse, não, é que ele é o tantocha também, só que ele é o lá em cima, o bucho. E aí ele queria falar com você, mas você não sabe falar japonês, aí ele pediu para me traduzir para você. Aí eu falei, mas como assim? Ele disse, você não é esposa do Odagiri Hiroshi? Eu disse, sim. Eu disse, cadê ele? Ele falou, ah, ele tá trabalhando, ele não pôde vir. E aí a gente que veio buscar você. Falei, pronto, agora danou-se. E você vai me levar onde? Lá onde que ele tá? Ele falou assim, eu vou te levar até o apartamento, porque ele vai chegar lá pelas 7h30, 8h do serviço. E ele tá trabalhando. Eu disse, mas esse Hiroshi é doido? Como é que ele vai mandar eu ir com esse cara? Meu Deus do céu. Mesmo assim, o nome do chefe era Takahashi, gente. Mesmo assim, daí eu fui, né? Aí quando eu cheguei lá, gente, era um quartinho pequenininho, assim. Dava 3 metros por 5, eu acho, nem lembro direito, mas era bem pequenininho. Só dava um colchonete, uma cadeirinha, uma mesinha pequenininha, que só dava assim o meu tamanho, né? E aí quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, ele dorme aqui nesse lugar? Aí ele disse, então, você fica esperando ele aí, com mais 7h30 ele tá chegando. Aí eu fiquei lá dentro, coloquei a mala pra dentro, e fiquei lá, digo, meu Deus, gente do céu. Foi nessa hora que eu comecei a chorar. E eu logo sabia que era ele, meu marido, porque nessa mesinha tinha uma foto dos meus filhos, gente. Tava assim as fotos, né? E tava meus 4 filhos. Aí eu olhei aquelas fotos, gente do céu. Eu chorava, mas eu chorava, eu digo, meu Deus, meus amores, vida. E como é que eu ia falar com eles? Não tinha telefone, não tinha nada. Eu falei, gente do céu, aí eu me espedacei ali. Comecei a chorar. Quando deu 7h30 da noite, eu vi um negócio lá na porta, clec. Quando eu olhei assim, era meu marido. E ele tava todo sujo, assim, de tipo de graxa, sabe? Tudo melado daquele negócio, assim. Ele olhou pra mim, ele veio... então, quando eu olhei pra ele, assim, pra cara dele, eu falei, nossa, vontade de bater, gente, assim, que diacho que tu veio fazer pra cá, pra esse inferno? Eu deixei meus filhos no Brasil. Eu já comecei a me estressar, gente.
Aí meu marido, calma, calma. Eu falei, eu não quero saber, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui não. Meus filhos ficaram no Brasil, eu não quero ficar aqui. Comecei a reclamar, gente, comecei a reclamar, comecei a chorar, chorar. E ele tentando me acalmar, e eu falei, não, não quero saber, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. Como é que tu veio de lá do Brasil morar aqui nesse quartinho? Lá no Brasil eu tinha uma casa de meu terreno, tinha tudo lá. E aí tu vem morar aqui nesse lugar, gente, não acredito. Ele falou, não, tia, calma, que tudo vai dar certo. Gente, fiquei com uma raiva do meu marido nesse dia. Mas aí ele manteve a calma, gente. Ele manteve a calma comigo, ele teve paciência, sabe? Aí disse, não, mãe, eu vou te levar pra gente conhecer o lugar. Ele começou a me levar nos pontos turísticos pra ver se eu me distraía, gente. Quem disse? Nada pra mim tinha graça. Nada. Ele me levou numa tal de ilha de Indoshima, sabe? Uma ilha assim que fica no meio do mar, um ponto turístico lá em Kanagawa. Eu fui morar em Kanagawa, a primeira vez que cheguei aqui na cidade de Hirasaka. Aí ele me levou um tal de Indoshima, Inoshima o nome do coisa. Fomos lá e nada. Me levou no restaurante Lame, eu lá quero. Lame perdeu o sabor, o restaurante Inoshima perdeu o gosto, não queria saber era de nada, só queria saber dos meus filhos. Gente, foi uma coisa de louco. Aí tá, né? Aí depois ele me levou na Tokyo Disneyland. Aí o tempo foi passando, o tempo foi passando. E aqui no Japão tinha um cartão que era um cartão de telefone, sabe? A gente tinha que comprar esse cartão, ele pagava 5 mil nesse cartão. Gente, era caro. Você não faz ideia, vocês não fazem ideia como que era caro esse cartão. Era um cartão desse tamanho, tinha de 1.000, 3.000 e 5.000. Quem entender, quem for assistir esse vídeo, que conheceu esses cartão, coloque seu comentário aí. E daí eu só comprava cartão de 5 mil, gente. Aí vinham os gatinhos, sabe? Vinham os gatinhozinhos, vinham as coisas bonitinhas assim no cartão, sabe? E eu juntei, não sei quantos cartões daqui, eu fiz coleção de cartão. Até depois, passado com o decorrer do tempo, já depois de um ano, eu até fazia troca, sabe? Assim, trocava com quem. Se eu tinha 2, eu trocava com quem eu queria, sabe? Que tinha uns desenhos assim, muito bonitinho. Aí eu comprava toda semana eu comprava um cartão daquele para falar com meus filhos. E daí o meu marido gastou, acho que. Não sei, mas eu acho que deve ter sido o quê? Uns mais de 500 mil só de cartão, gente. Porque foi muito cartão. E eu ligava toda semana. E eu não queria nem saber se era caro, se era barato. Eu queria era pegar o cartão e falar com meus filhos. Daí que aconteceu, gente. Esse Tantocha, que pegou no meu braço lá no aeroporto, né? Ele falou assim, olha, eu acho melhor arrumar um trabalho, né, pra ela. Porque daí ela se distrai, ela vai se distrair, né? Aí ele conseguiu um serviço para mim, porque lá era assim, quem chegasse no Japão, que não sabia falar japonês, não tinha emprego. Quem era estrangeiro, que não, assim, nem sabia nada de japonês, não tinha emprego, entendeu? Porque como que ia se comunicar, né, para trabalhar com as pessoas? Aí eu peguei esse japonês, que é o tal do Takahashi. Eu não sei se ele ainda é vivo, gente, mas foi ele mesmo. Aí ele disse, eu vou conseguir um trabalho para ela, né? Aí ele conseguiu um trabalho num lugar chamado Tanaka Chique, era o nome do lugar. Era uma fábrica que fazia quença de filme, sabe? Eu não sei se vocês lembram daquelas maquininhas descartáveis da Kodak, sabe? Eram umas máquinas assim, da Kodak, né? E tinha da Fujifilm, tinha da Kodak. Então, eu fazia aquele negócio no escuro, sabe? Fazia aqueles coisas assim, encaixava aqueles negocinhos do lado. E aí, e colocava aquele selinho, porque, assim, ele era uma rodinha pequenininha assim, sabe? De encaixar. Aí eu colocava aquele negócio e colocava aquele, tipo, tinha um negócio assim, tipo um peludinho, sabe? Um negócio assim, tipo um velcro bem pequenininho, mais ou menos desse tamanho assim. Aquele velcro, aí você colocava, tinha o lado que era pra cá, arrepiado, e tinha o lado que era liso. Aí eu tinha que colocar correto, pegar, encaixar e colocar. E esse era o meu trabalho. E daí essa japonesa, o nome dela era Hayasaka, o nome da outra japonesa era Kubota e o nome da outra chamava Yamada. E aí essas mulheres fizeram uma amizade comigo tão grande que eu não sei de onde que veio essas amizades, porque eu não entendia elas. E elas tinham a maior paciência de falar comigo. E aí foi com elas que eu aprendi a falar o japonês, gente.
Porque essa Hayasaka, que era a chefa da empresa, ela tinha uma paciência comigo. E tudo que ela fazia, ela pegava assim, olha, isso aqui é tal coisa, sabe? Ela, por exemplo, se ela pegasse isso aqui, ela falava, olha, isso aqui, né, tal coisa. Ela falava assim, só que ela falava em japonês, eu não entendia nada, gente. Ela falava assim, então eu sabia o que era porque eu via o objeto. Entendeu? Aí se ela dissesse, se ela pegasse um negócio desse assim, né? Aí ela falava, olha, isso aqui é uma corrente assim, né? Aí ela falava, eu falava, ah, tá. Eu falava, sim. Aí eu falava pro Hiroshi, engraçado, esse japonês, quando eu voltava pra casa, eu ia no horário de que eu tinha que voltar para casa para descansar, né? Daí eu falava pro meu marido, eu falava, engraçado, essa japonesa, elas gritam comigo, que elas falavam gritando comigo, só que o problema não é elas gritar, porque o meu problema não é de não ouvir, o meu problema é de não entender. Gente do céu, era muita onda. Então, era uma época assim que não tinha um brasileiro, gente, para traduzir o japonês, para falar o japonês, não tinha nada, era tudo, era eu e eu mesma, entendeu? E eu brigava com meu marido, falei, tá fim, você só não me ensinou a falar o Nihongo, eu não sei falar essa língua. Aí meu marido, sim, ele não falava também, gente, português direito. Meu marido tinha uma maior dificuldade na época, né? Hoje não, hoje meu marido fala um português muito bem, aprendeu direitinho, né? Mas quando ele ficou comigo, ele não sabia, gente. Ele também sofreu muito, assim, na questão de aprender a língua. Até hoje tem muita coisa que ele não sabe ainda, não, sabe? Fala tudo o contrário. Mas a gente se deu bem, né? Então aí eu peguei, essa japonesa começou a me ensinar, só que ela pegava os objetos e falava assim, e falava, por exemplo, ela pegava isso que ela falava assim, olha, corrente. Aí eu ficava, o quê? Ela falou, corrente. Aí, só que entender com ouvir é diferente, né, gente? Aí eu falava, ah, sim. Aí eu escrevia numa calça que eu tinha uma calça assim, da cor bege, né? Eu escrevia, ela tá falando aqui que é tal coisa. E eu escrevia. Se ela falasse assim, se ela apresentasse, por exemplo, assim, né? Ela falasse assim, que, gente, olha, eu faço esse trabalho, tá? Eu faço trabalho artesanal. E eu tô falando aqui, mas eu faço eu gosto muito de fazer esses sapatinhos de crochê, sabe? Aí, por exemplo, né? Não importando a conversa. E quando ela falava assim, isso aqui, né? É sapatinho, ela falava. Aí ela dizia, Coré, né? Colocava no pezinho assim, ela falava assim, esse aqui é kutsu, nagakutsu, por exemplo, né? Aí eu falava, ah, nagakutsu. Quando eu chegava em casa, eu falava, Hirosan, por que ela tá falando nagakutsu? Ela falava, é bota. Aí eu falava, é bota. Aí ela dizia, pinco, né? Aí eu falava, ah, pinco. Aí a cor. Aí assim eu fui escrevendo. Foi muita dificuldade, gente, muita dificuldade. E eu fui escrevendo, até que eu consegui falar. Aí eu andando no meio da rua, num certo dia, eu fui numa loja onde vende uma livraria. Eu passei na frente de uma livraria, eu vi um monte de livro lá. Eu entrei, não sabia falar nada. Entrei nessa livraria. E quando eu cheguei nessa livraria, gente do céu, tudo em japonês, os livros, você entendeu? E eu não sabia nada. Aí eu fui olhando, fui revirando, fui pegando um por um. E todo mundo ficava olhando, porque naquela época não tinha muito estrangeiro no Japão, né, gente? E aí eu olhei assim, eu falei, gente, eu achei um livro aqui. Esse livro estava escrito em português, com letras em Roma, de hoje eu sei, né? E estava escrito a tradução. Eu falei, ah, esse livro vai me servir muito. Até hoje eu tenho ele, gente. Aí eu comprei esse livro. E esse livro foi o meu pai, minha mãe, minha tradução, meu tradutor, foi tudo. E daí eu comecei a estudar. Gente, eu estudava todo dia nesse livro. E daí, quando eu chegava lá, eu levei o livro para a fábrica, chegava lá e eu falava, ah, aí eu chamava a japonesa vinha, aí eu falava, Coré, né? Aí ela falava, ah, sou, né? Aí ela falava, ah, sou. Ela falava, eu falava, ah, sim. Aí eu fui começando a aprender o aisatsu. O aisatsu significa são os cumprimentos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como vai, né? Quem é você? Muito prazer. Eu fui logo aprendendo essas coisas aí, gente. E aí ela falava pra mim, olha, tem palavra que você não pode falar, né? Eu falei, como assim, né? Ela falou assim, não pode falar. Tipo assim, um dia eu falei benjo. Gente, aquilo foi tipo assim, como se eu tivesse falado uma palavra mais feia do mundo, né, gente?
E essa palavra, benjo, você não faz ideia do que significa essa palavra. Significa privada, gente. Cintina. Lá no Pará, né, nós falamos de cintina. Desculpe a palavra, mas é isso mesmo. Cintina. Aí, aqui no Japão, benjo é isso. Benjo é isso, entendeu? Só que, é muito engraçado, gente. Aqui eles mudaram o palavreado. No Brasil, talvez lá para dentro do mato, gente, a gente ouça essa palavra. Mas hoje em dia ninguém fala isso, né? Todo mundo fala assim, ah, vai no banheiro. Você já foi no banheiro? Você vai no banheiro? Gente, banheiro para mim é de tomar banho, né? Mas hoje em dia ninguém fala privada, ninguém fala, né? Vaso sanitário, ninguém fala. Todo mundo fala de banheiro, né? A mesma coisa no Japão. Então eles mudaram aqui o palavreado. Aqui eles falam de otoire, entendeu? Otoire. Aí mudou. E eu aprendi isso com alguns japoneses que eu conheci lá no Brasil. Então eu fui falar isso. Aquilo foi uma vergonha. Gente, vocês não fazem ideia. Gente, vocês não fazem ideia da vergonha que eu passei, gente. E aí um dia meu marido, ele tinha mania de falar hararetá na língua dele, entendeu? Só que pra mim era normal falar hararetá. E daí eu falei pra ela hararetá, que era com fome, tô com fome, né? Gente, ela falou, da agressão, né? Não pode falar essa palavra de hararetá. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque onano yuanai, né? Aí ela falou assim, mulher não pode falar de hararetá. Eu falei, como é que fala? Ela falou, é onakasuita. Onakasuita. Aí eu falei, é? Eu falei, ai, desculpa, eu não sabia. Ela falou, então, não pode falar, é feio. Aí eu falei, o que não pode falar assim? Eu, por exemplo, né? Ela falou assim, olha, você não pode falar boku. Boku só homem que fala. Eu falava, boku não pode falar. Ela falou, não pode falar. Porque o meu marido falava assim, eu escutava ele falando com o japonês, ele falava boku. Então, pra mim era boku também, entendeu? Gente do céu. Aí eu também chegava lá na fábrica, eu falava, boku. Ela falou, merda. Aí eu falava, esse Hiroshi, ele é doido. Como é que ele fica falando as coisas que não pode perto de mim? Eu não sei, pra mim e ele nunca me explicou, nunca me falou o que é. Então, a palavra boku, gente, é só homens que falam. Mulher chama watashi, normal, watashi, né? E homem fala kakui. Kakui significa bonito, sou o cara, sou bonito, né? Fulano kakui, né? E se a gente falar kakui pra mulher, fica feio, gente. Ninguém fala, mulher não se fala kakui. Mulher se fala bidim, é diferente. Mas, gente, você não faz ideia a vergonha que eu passei no Japão, gente. Olha, e aí eu fui aprendendo o que era, o que não era. Era pra amar, eu falava pom, pra rir, eu falava tudo contrário, gente. Mas eu superei. Eu superei porque eu fui avante. Falei, já que eu já dei a cara a tapa, né? Já dei a cara a tapa pra falar tudo errado, agora vai ser errado ou certo, entendeu? Aí foi quando eu fui começar a aprender realmente o japonês por causa desse livro, gente. Aí esse livro me ajudou muito. Eu estudei sozinha 1 ano, sozinha. Eu ficava lá, ó, escrevendo e lendo, escrevendo e lendo, escrevendo e lendo, escrevendo, até que eu consegui. Aí eu comecei, né, falar desde o aisatsu, que significa cumprimentos, até a palavra. Hoje eu falo em 65%, 80% não sei, gente, mas graças a Deus eu alcancei uma fase bem alta do Nihongo, mas foi muito difícil, gente, a vida. E aí, contando, né, mais as histórias, essa japonesa, ela foi mãe, amiga, foi tudo, né? Aí eu chorava, quando eu tava chorando lá na fábrica, ela falava, por que você tá chorando, né? Aí eu falava assim, watashi no kodomo, né? Kodomo. Ela falava, wakata, né? E elas me davam presente, elas me levavam pro restaurante, elas conversavam comigo, coisas que eu não sabia de nada. E foi muito difícil, gente. E quando eu saía na rua, eu não via nenhum estrangeiro, por incrível que pareça. Eu não via brasileiro, eu não via peruano, eu não via ninguém.
Até que quando passado já uns 6 ou 7 meses por aí, né? Gente, eu comecei a conhecer os estrangeiros que vinham, né, no avião da Varig. Comecei a ver o pessoal que estava chegando, aquele monte de brasileiro que vinha para as fábricas. E eles começavam, eu comecei a me entrosar, né, com esse povo, e foi quando eu comecei a ficar mais, assim, mais alegre, mais feliz, né, quando eu conheci várias pessoas que até hoje, né, eu sou amiga, que até hoje, assim, se estivesse do meu lado, nós éramos amigas, continuamos sendo amiga, por exemplo, Sérgio Anísia, né, por exemplo, a família Oeyama, assim, que eu conheci, né, gente. Nossa, eu conheci povo que até hoje são meus amigos aqui no Japão, né? E japoneses também. Então foi uma luta muito grande. Foi na época que eu comecei a ficar feliz, foi na época que eu comecei a me animar, aí comecei a tirar foto, né? Mas eu não esquecia dos meus filhos eram tudo para mim. E eu comprava tudo, todo mês eu mandava dinheiro, assim, para meus filhos não passar fome, não passar necessidade no Brasil, eu mandava pro meu irmão, né? E foi quando eu disse, não, não aguento mais não. E daí foi quando eu decidi com meu marido pra gente voltar ao Brasil. A gente voltou, né, gente, pro Brasil. Só que quando chegou aqui lá no Brasil, né, eu falei que eu não ia mais voltar pro Japão. Falei, não volto mais de jeito nenhum. Não volto, mas só que meu marido, ele insistiu, ele queria vir pro Brasil, né, pro Japão, né. Ele veio pro Japão. E aí ele voltou para cá, foi quando eu passei 2 anos no Brasil. Gente, eu queria vir para o Japão nunca. Mas as necessidades, as dificuldades, eu longe do meu marido, a gente já estava quase em fase de separação, porque foi uma guerra muito grande. E aí eu decidi, para o nosso casamento não se destruir, eu resolvi vir para o Japão. Mas só que dessa vez eu falei, ó, gente, eu vou para o Japão, mas eu não vou deixar mais meus filhos de jeito nenhum, eu vou levar. E aí foi quando eu peguei o meu filhinho lindo. Nossa, meu filhinho Akihiro. Ele falou, mãe, a gente vai pro Japão. Eu falei, vamos, meu filho, nós vamos embora. E eu me esforcei de todo jeito para conseguir a passagem dele, né? Que eu tinha conseguido a passagem de 3 filhos, faltava de um. E eu me virei, meu marido não queria assinar. Porque lá na Polícia Federal tinha que assinar, né? Os documentos, né, para liberar para vir, que ou eu vou, mas eu vou levar meus filhos, eu não deixo meus filhos aqui não, de jeito nenhum. Aí foi quando eu peguei, me virei, arrumei o dinheiro da passagem de todos eles, e ó, peguei o voo, mas eu fiz uma cara de louca. Os meus filhos ficaram, ai mãe, a gente vai vir ver o papai, a gente vai pro Japão ver o papai, isso aqui. Viemos, quando a gente chegamos aqui, gente, eles todos felizes, sabe? Viram o pai, a gente brigava tanto eu e meu marido na época, né? Porque eu não queria ficar no Japão e eu não queria ter essa vida de Japão, sabe? Mas eu me virei, gente, me virei nos 30. Trabalhava muito para ajudar meus filhos, crescer meus filhos aqui. E eles, assim, eu tenho certeza que eles não queriam também vir para cá, né? Porque na verdade eu queria que eles estudassem no Brasil, se formassem no Brasil, fossem, tivessem a vida brasileira, mas o destino, nosso destino, só Deus sabe, gente. E aí nós viemos para cá, já chegamos aqui, eu trouxe eles em 93, por aí, 94, eu acho, trouxe eles de volta, né? Eu ainda cheguei a abrir um salão no Brasil, ainda abri uns negócios para mim no Brasil, né? Mas infelizmente eu larguei tudo, abandonei tudo e vim para cá, gente. Então, depois disso eu fui no Brasil, né? Várias vezes, mas eu não fui mais para ficar, eu fui a passeio, né? Ver minha mãe e depois eu voltei lá, comprei umas terras lá no Brasil, fiquei por lá, depois voltei pro Japão de novo. E aí ficamos nesse negócio, né? Era JAL, gente. Agora eu lembrei o nome do voo. Avião da JAL, era um jumbo da JAL. Gente do céu, pensa num avião grande, imenso, confortável, tinha de tudo. E eu lá vi conforto nenhum nesse avião, não vi foi nada, gente. E depois eu vim pra cá e coloquei meus filhos na escola, né, pra estudar. E aí eles começaram a estudar na escola, foram crescendo aqui no Japão. Foram crescendo. Aí quando o meu filho completou 18 anos, o meu outro filho também, né? Eles foram para o Brasil para tirar carta. Aí eles tiraram carta no Brasil, vieram, traduziram no Japão. Hoje meus filhos, graças a Deus, moram aqui no Japão, todos eles.
E aqui eles casaram, aqui eles tiveram filhos, aqui eles estão vivendo a vida deles. Hoje eles já têm propriedades aqui, né? Cada um deles compraram casa. E estão vivendo, gente, uma vida aqui no Japão. Mas foi muito difícil, muito. Gente do céu, hoje as pessoas falam assim, o Japão, mas hoje em dia, gente, e o mais engraçado de tudo é que na época que eu vim para o Japão, a gente tinha todos os nossos direitos aqui, né? E a gente não sabia, porque não sabia falar. Hoje em dia, tem tradutor, de tudo quanto for maneira tem tradutor, gente. Hoje a gente tem tradutor no celular. O Google traduz para você de todas as línguas que você quiser, desejar. Hoje você tem muitas pessoas que aprenderam a falar o japonês, né? E fazem tradução, vai na imigração, vai no hospital, eles fazem tradução em tudo quanto é lugar. Já existe vários tradutores lá. A gente tem uma revista aqui no Japão que fala Alternativa, a revista. Essa Alternativa saiu uns 8, 9 anos depois que eu cheguei no Japão. E lá tem um monte de anúncio, tradução não sei de quê, fulano traduz, fulano leva, fulano traz, fulano sabe? E hoje em dia não é mais difícil. Hoje em dia, se você procura mandioca aqui no Japão, você acha em qualquer lugar. Hoje em dia, se você procurar farinha, você acha em qualquer lugar. Hoje em dia, se você procurar açaí, gente, lá do meu Pará, tem gente que fornece açaí, entendeu? Tudo que você quiser lá do Brasil agora, você chegar aqui no Japão, você acha. Na época que eu cheguei aqui, meus amados amigos, não tinha nada, nada. Eu cheguei aqui numa época que não tinha nada. Então, o que fez eu aprender a falar o japonês foi a necessidade, gente. Porque quando você se encontra num lugar que você precisa, você faz. Né? Hoje não, hoje todo mundo aí, fala Nihongo, sabe falar. Os filhos aprenderam aqui no Japão, entraram nas escolas, aprenderam, né? E todo mundo sabe falar o Nihongo, entendeu? Nihongo, traduzido em português, significa idioma japonês, entendeu? Quem fala, é tipo assim, você fala português, eles falam assim, Portugarogo, hanashimasu ka, hanaseru. Quer dizer, você fala português, né? Ou eles perguntam, anata no kotoba ga nano kotoba desu ka? Que língua você fala? Né? Hoje eu aprendi 4 idiomas, gente. Por incrível que pareça. Depois eu vou falar nos próximos vídeos, nos outros vídeos eu vou falar para vocês como eu aprendi o chinês. Né? Zhao Chen Hao, Wan Sha Hao, Nia Hao. Né? O Anin. Eu aprendi a falar o chinês trabalhando na fábrica com uma chinesa e pregando a palavra para ela, porque eu não sabia, né? Hoje eu aprendi a falar muitas palavras em chinês, aprendi a falar um pouquinho de chinês, vivendo com a chinesa dentro da fábrica. E também aprendi a falar o espanhol, né? Hermano Ronald disse, me mira aí neste momento, por favor. Você sabe que passamos acá nessa nação, não? Então, eu aprendi a falar vários idiomas. Aprendi a falar em japonês, aprendi a falar em Chugokugo e aprendi a falar também algumas palavritas em Tagalog. Então, para mim é um motivante, para mim é uma alegria muito grande de poder me comunicar em algumas línguas, não? Porque eu passei por muita necessidade, por isso eu la aprendi. Porque a necessidade hace nosotros chegar a um lugar incríveis e assim me pus a falar. Porque a necessidade é grande, hermana Glória, que se encontra em Peru, e hermano Rona, hermana Juanita, você conosco a minha vida acá em Japão, porque são a vocês eu considero como grandíssimos amigos,
E para mim é um gosto de mirarte a cada um de vocês, pero eu não aprendi, como se dice, 100% a língua, não? Pero aprendi muita coisa. Porque acá em Japão, a mim é uma escola de todas as coisas que me vivi e aprendi acá em Japão. Pero eu sou brasileira, do estado de Mi Pará. E você já sabe, eu prediquei para vários. Hoje eu conozco a Japão de parte de norte, parte de sul, de sudeste, de parte, de todas as partes de Japão. Pero eu manejo para todas as partes. E para mim isso é um privilégio muito grande de conhecer quantas pessoas que eu conheci predicando, falando, ensinando. Hoje estou aqui para falar de minha história. Pero se miras aí, Rona, se miras aí, Hermana Glória, se miras aí, Solidar, por favor, escreve abaixo e me diga que aqui estou eu. Mira, né? Minasan. それ、私は小田切です。そう、私の、問題いっぱいで話しました、私のことね。Então, gente, para mim foi grande privilégio viver no Japão. Agora, gente, não foi fácil. Não foi fácil. E também ainda não está sendo fácil, viu? Porque a gente está vivendo situações que jamais esperávamos de viver. Porém, foi gratificante. Porque eu aprendi muita coisa. Gente, eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre nascimento. Eu vou falar sobre cultura, assim, a cultura desde quando nasce até quando morre, japonesa. Tá certo? Me aguarde até os próximos vídeos. Se vocês gostaram desse vídeo meu, deixa seu like. Escreva o que você achou, se você assistiu até o final. Sabe, compartilhe. Compartilhe esse vídeo para que algumas pessoas possam entender a minha história. Tá certo? E, gente, muitas pessoas me chamaram, falaram, você é isso, você é aquilo. Eu passei, gente, eu acho assim, uma coisa assim tão engraçada, porque teve muitos brasileiros que vieram de outras regiões do Brasil que não conhecem meu estado, né? E eu passei por muitos bullying na fábrica, depois que eu cheguei, né? Mas eu nunca me importei com bullying, nunca. Até porque eu era uma pessoa assim, né? Deu, recebeu. Sabe? Eu sempre fui assim. Então, eu nunca quis ser melhor que ninguém, sempre ajudei todo mundo. E aí vocês vão ver nos comentários embaixo de algumas pessoas que talvez me conhecem e pode até comentar alguma coisa sobre a minha pessoa, mas eu nunca liguei pra bullying, gente. Se alguém me chamar de preta, eu fico feliz. Se alguém me chamar de pobre, mais feliz eu fico, porque eles não estão mentindo, estão falando uma realidade. Eu sou preta, sou pobre, né? E para mim, isso não me importa, gente. Para mim, me importa é você vencer as dificuldades. E isso, você só vence a dificuldade quando você não liga, você não dá ouvido para esse tipo de coisa. Porque se você der ouvido para tudo que falam, você não anda. De jeito nenhum. E hoje eu tô aqui e eu quero agradecer muitíssimamente a cada um de vocês que deixaram seu like, compartilhar esse vídeo, né? Deixar os seus comentários embaixo. Gente, mas de todo o meu coração, sabe? Eu quero deixar um beijo enorme para cada um de vocês. Para cada um de vocês, porque vocês são histórias de superação. Sabe, vocês são história de superação de vida. Isso que é o importante para nós. Ser uma história de superação. Entendeu? Quero deixar um beijo para cada um dos inscritos no meu canal. E que vocês sejam uma pessoa, assim, muito felizes. E que esse ano de 2021 traga sucesso, muito sucesso para cada um de nós. Tá certo?
Meus amores, aqui eu termino essa parte do meu vídeo, né? E não esqueça que eu tô devendo para vocês aí, né? Eu já tenho pronto para postar a minha receita, né? De sabonete, gente, que é uma delícia, né? Nos próximos vídeos, né? Vocês vão ver outras histórias que eu passei aqui no Japão, tá certo? Eu vou falar sobre como é o nascimento até a morte, como é a vida cotidiana de um japonês, tá certo? Um beijo a cada um de vocês. Fui!